Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sim, o podcast do Seminário Internacional de Mães, aquele evento grande que está na sua 11ª edição agora em 2025 e que reúne mães do mundo inteiro para falar sobre maternidade, sobre parentalidade, sobre como criar os nossos filhos, para dar dicas, né? Porque cada mãe é singular, cada mãe é única, tem o seu jeitinho, a sua necessidade, a sua rotina. E isso tudo a gente vai entender lá no seminário. Mas antes de começar, eu vou falar aqui de quem nos apoia, de quem nos patrocina, que é a Pompom. Quem é mãe sabe, né? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios. E a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais. Para quê? Para troca e também para o banho, ou seja, para tudo. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia, não é mesmo? Acesse o QR Code que está aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Bom, e para falar agora sobre o nosso tema de hoje, aliás, eu acho que eu já vou dizer qual é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre bullying, um assunto sério que precisa ser falado e não negligenciado. No decorrer da nossa conversa aqui, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu trago dados importantes e um tanto quanto assustadores sobre o bullying na sociedade. Para falar sobre o assunto, não tem como não trazer aqui uma pessoa especialista, muito gabaritada para falar sobre o tema. Eu converso agora com o Léo Freiman, psicólogo, orientador parental e palestrante. Léo, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado também pela oportunidade, né? Essa minha missão de educar pais e mães é algo que me honra muito. E eu vejo que aí está o maior poder transformador que a gente tem. Acender a luz da consciência do pai e da mãe, do poder transformador que eles têm para a formação dos jovens do futuro, das crianças do futuro. Com certeza. Bom, e não estamos sem a Fernanda. A gente passou alguns episódios aí sem a participação da Fê, porque ela estava descansando, porque toda mãe merece, não é mesmo, Fê? Seja bem-vinda, Fernanda. Descansando não, estava trabalhando na Alemanha, mas estava lá Descansando trabalhando. e trabalhando. Ai, Fê, fala sério, que viagem deliciosa, hein? Bom, para os nossos espectadores, sigam lá a Fernanda Teles no Instagram para vocês saberem por onde ela andava. Fê, a Fernanda é sócia-diretora do Seminário Internacional de Mães, está aqui com a gente mais uma vez online, falando lá de Minas. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada. E o Léo estava falando aí, que honra poder trabalhar com famílias, mas a honra é toda nossa, Léo. Gente, nós tentamos, pedimos, a gente estava namorando o Léo para estar lá no palco principal com a gente, para estar assim, ó, olho no olho, poder abraçar esse profissional tão incrível. Eu trabalho com educação há mais de 25 anos, eu também sou psicóloga, atendo famílias, e ele é uma grande referência, não somente para nós educadores, mas para todas as famílias. Então vamos falar sobre bullying. Um tema, como eu falei aqui na abertura, Léo, muito necessário. E não sei se é a sua percepção também, mas a minha percepção é que a gente tem falado pouco sobre o assunto. Tem acontecido muito, mas a gente tem falado pouco. E aí eu trouxe um dado aqui, que tudo que envolve bullying eu acho que é preocupante, então eu vou dar algumas informações aqui. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um levantamento ano passado e mostrou que 38% das escolas brasileiras, mas a gente sabe que esse não é um problema somente nacional, Sim, mas mundial. Global, exatamente, mundial, mas 38% das escolas brasileiras disseram que enfrentam problemas com bullying. E mais de 28 mil escolas registraram casos de bullying, como ameaças ou ofensas verbais. Eu acho que a primeira pergunta, como mãe, tá? Não é nem como entrevistadora aqui do Pode Sim, mas como mãe, qual que é a diferença de bullying para brincadeira? A brincadeira, os dois se divertem. O bullying, ninguém se diverte. É um ato de ignorância, é um ato de uma extrema violência, que pode repetir um traço já visto em casa
e ou nas redes sociais, ou digitais, ou cinematográficas, ou nos desenhinhos, que ninguém se diverte. Então, a brincadeira, por definição, ela relaxa, ela descontrai, ela anima, ela nos ensina, ela faz o tempo passar de uma forma gostosa. Uhum. O bullying, ao contrário, faz o tempo nunca passar. E uma coisa que é muito séria, muitos pais e mães falam assim, mas na minha época também tinha, a geração de hoje é mimizenta, também, todo mundo ganha apelido. Não é verdade. Primeiro, a gente vive hoje uma loucura de criança exposta na internet, fazendo dancinha, maquiadinha, influencerzinha, desde 4, 5 anos de idade. Então, a gente vive uma época de um narcisismo enorme, em que, como a criança cresce ouvindo que ela é maravilhosa, que ela é perfeita, que ela é linda, que ela é incrível, que ela faz tudo bem, isso cria uma ideia de que eu só sou bom quando eu sou visto. Então, está dando ruim essa ideia de muitas mães e pais ficarem exibindo os filhos o tempo todo. Uhum. Minha princesinha, meu príncipe, meu lindo, minha fofa, minha maravilhosa, olha minha filha, olha que incrível. Isso gera na criança um narcisismo exagerado. O que é o narcisismo? É o nosso eu gostar de mim. Isso é bom. Quando ele é ruim? Quando eu só gosto de mim se o outro me nota. Quando eu acho que eu sou superior ao outro, quando eu acho que eu mereço privilégios especiais, que é a base da educação hoje. Entende? Sim. Então, a gente está hoje criando uma geração de crianças e adolescentes extremamente vaidosos, narcisistas e com uma mente de vidro. Então, quando vem um bullying, a pessoa não tem onde se segurar. Então, é totalmente diferente do que era há 20, 30, 40 anos atrás. Então quer dizer que, como você comentou agora, o bullying, ele não acontece hoje como acontecia antes. Ele realmente tem aumentado, porque tem um dado dizendo isso, que o bullying tem aumentado. Mas algumas pessoas comentam exatamente isso que você falou. Não, na minha época sempre existiu, então não era desse jeito. Ele realmente tem aumentado, é isso? Não só ele tem aumentado de incidência, como ele tem aumentado de reverberação. Porque hoje, dificilmente uma coisa que acontece na escola fica na escola. Uhum. Por exemplo, o que você aprontou quando você era adolescente, se você bebeu, não bebeu, fez isso, fez aquilo, ninguém sabe. Você tinha direito ao esquecimento. Hoje as crianças, os jovens não têm, porque tudo está filmado, registrado, publicado e eternizado. Uhum. E não existe não ter mais aquele vídeo circulando, não ter mais aquela brincadeirinha sendo, de alguma forma, reverberada. Então, a caixa de ressonância do bullying se torna muito rapidamente cyberbullying. Uhum. Segunda coisa, hoje está muito mais violento, porque a gente tem uma normalização da violência na nossa sociedade, tá? Alguns dos games mais vendidos são muito violentos. Alguns dos conteúdos de streaming são muito violentos. Se você olhar, o som dos cinemas está mais alto. Sim. A letra das músicas enxugou. O espetáculo midiático das notícias, sejam elas na TV, rádio, jornal, mídia impressa, onde for, falando termos, muitas vezes a criança vai para a escola, ela já ouve salafrário, canalha, corrupto, desgraçado, ladrão, absurdo. Então, a nossa sociedade, Bárbara, vem normalizando a violência que vira um grande espetáculo. Então, e aí nessa normalização, eu vi um dado aqui que me deixou um pouco assustada. Se eu não me engano, são 12 ou 13%, eu estava procurando aqui, não encontrei, mas 12 ou 13% dessa pesquisa que eu mencionei aqui no começo, das crianças, disseram, sim, eu já pratiquei bullying. Então. Ou seja, eu fiquei me perguntando como que a criança tem coragem, o jovem, né, criança, jovem, adolescente, tem coragem de assumir, sim, eu já pratiquei, assim, normalidade. Então eu vou te contar, muitas vezes é o que ela vê o pai ou a mãe fazendo em casa. Muitas vezes é o que ela vê como conteúdo consumido na família. Muitas vezes ela não teve um pai, uma mãe, um professor, alguém. O professor até tenta dar limite, mas hoje é um tal de carteirada no professor. Eu já vi professora que me escreveu no Instagram dizendo assim: Léo, olha o que eu acabei de passar, uma mãe mandou uma mensagem para mim se eu poderia corrigir a prova do filho dela com uma caneta de outra cor, porque vermelho é muito opressivo.
Então, assim, hoje mas assim, é uma loucura o que está acontecendo nas escolas. As escolas estão virando ambientes muito insalubres para trabalhar. Porque o orientador da escola, o psicólogo, o coordenador que recebe os pais, mas ele gasta um tempo louco para ficar educando pai e mãe. Pai e mãe. O pai e mãe hoje são folgados, mimados, egoístas, entendeu? Procuram atalhos, porque vamos falar a real, tá? Já que é pingo no i, do jeito que você gosta, ter filho quase todo mundo quer, educar filho quase ninguém quer. É verdade. Tá? Educar filho, de novo, é ter rotina para dormir, é sentar na mesa para comer, é pedir com licença, por favor, obrigado, desculpe. Esses traços de humanidade estão se perdendo sistematicamente. Em nome do gostosinho, em nome do meu filho ser feliz, a gente está criando uma geração de crianças desgraçadas. Desgraçadas, sem graça, sem gratidão, sem graciosidade. Crianças desgraçadas, com o coração destroçado, criando atitudes de destruição da humanidade do outro. Então a criança cresce nisso, só para completar o raciocínio, a criança, o jovem cresce num mundo onde o outro não existe. iPhone, iPad, é tudo eu. Então, quando você fala, mas a criança ou o adolescente que faz o bullying, como é que ele fica? Porque ele cresceu nesse mundo em que a agressão, o descaso, o desprezo, o menosprezo é normalizada. E isso é a nossa doença social compartilhada, que a gente precisa ter a coragem de olhar. Nós estamos indo para um certo abismo social. E quando a gente olha os casos de ansiedade, depressão, autolesão, suicídio, eu sinto em dizer, Bárbara, que nós estamos só no começo de uma tragédia que vai aumentar muito. Anunciada, né? A tragédia que nós estamos olhando. É só você observar, mãe, pai, olha se o teu filho está cometendo bullying, não só sofrendo. Porque se o teu filhinho falar, na hora que você vai buscar de uma festa, de uma resenha, de uma balada, seja onde for, ele usou palavras ácidas, palavras maldosas, ele mostrou indiferença, ele mostrou um certo gozo em falar mal do outro. Fica de olho nisso e tolerância zero. Porque o teu filho pode estar tão doente quanto aquele que ele vai adoentar com o ato dele. Porque gente feliz não enche a paciência. Esse é um fato, Bárbara, a gente precisa entender. Uma pessoa feliz, as pesquisas mostram, pessoas felizes são generosas, são empáticas. Então a gente precisa criar, como sociedade, uma cultura de mais paz. Segundo, não tem uma solução para a formação de um ser humano. Como diz o ditado, é preciso uma aldeia para formar um ser humano. Só que, muitas vezes, as questões complexas são tratadas pelas pessoas no sentido assim, mas é tão difícil, não tem mais jeito. E o cinismo, veja, tem um autor chamado Rutger Bregman, autor do livro Humanidade, ele é um historiador, um livro maravilhoso, e ele fala o seguinte, o cinismo é uma forma de preguiça. Então, quando a gente fala assim, mas as famílias estão muito complicadas, não tem jeito, isso é uma forma de preguiça. Porque existem escolas que, sim, estão fazendo programas de formação em educação familiar, estão levantando junto às suas famílias bancos de soluções, ou seja, o orientador, o professor, seja lá quem cuida, levanta com pais e mães comportamentos que deram certo para disseminar, estão pesquisando estratégias de comunicação inovadora, então eles mandam WhatsApp, tem grupo de transmissão, manda newsletter, manda carta, eles fazem diversas maneiras de comunicar-se com a família. Eles formam um comitê de pais e mães, eles envolvem os professores na criação de conteúdos interessantes, porque meu mestrado foi sobre a importância dos pais na educação escolar. E desde que eu fiz esse estudo, qual é o grande problema? Via de regra, pai e mãe é chamado da escola quando tem problema ou quando ele tem que pagar. Então, o pai e a mãe falam, não vou lá para tomar bronca. Então, veja... Acaba negligenciando muita coisa, Vou dar 2 exemplos do que eu estou falando. Por que não sugerir que o professor de matemática escreva um conteúdo sobre a importância da mesada?
Uhum. Por que não pedir que o professor de biologia traga um conteúdo sobre rotinas do sono? Por que não pedir que o professor de artes traga músicas ou contos, o de literatura, trazer um texto, uma poesia que fale sobre valores, e ele fazer uma contação de história? Então, assim, a escola, ela pode se tornar um microcosmo de cura e de superação. Agora, precisa ter uma decisão política para isso. Sim. Eu já vi muito professor me escrever no próprio Instagram, então agora eu vou ter que educar o pai, ha. Sim, vai ter, os tempos mudaram. Hoje o médico, ele tem que, você vai lá no dermato, você já chega, doutor, minha unha tá assim, mas olha, eu dei uma olhada no chat GPT, mas aí a minha amiga falou, e tá no YouTube, que não sei o quê, tudo bem eu tomar esse remédio, não, aquele? Mudou. Antigamente o engenheiro, ele tinha que saber de contas e ele mandava nas pessoas. Hoje o engenheiro tem que entender de meio ambiente, contabilidade, relação com o cliente, carisma, ainda vai ter que mandar o passo a passo da obra para criar uma boa experiência do cliente. Exato. Gente, mudou. Você quer ser professor hoje? Acorda, meu. Você vai ter que lidar com novas tecnologias, você vai ter que investir em carisma, você vai ter que ter criatividade, senão não seja professor. Porque existe uma diferença entre o professor inspirador e o pirador. Sim. O professor pirador é aquele que fala assim, eu dou aula do meu jeito, os outros que se adequem. Esse cara é pirador, é enlouquecedor, é ruim ter aula com um cara desse. Agora, uma pessoa que usa a tecnologia na medida certa, que cria maneiras diferentes de tocar o coração dos alunos, que faz uma gamificação durante a aula, que se conecta com o seu propósito, com a sua espiritualidade, ele tem uma chance. Então, qual é o oposto do cinismo? É espiritualidade. Espiritualidade. E o que eu estou falando aqui de espiritualidade? Valores, o bem comum, o amor ao próximo, independente da crença, não importa se você é judeu, se você é cristão, evangélico, não importa. Para mim, as religiões são como rádios. Se você ouvir a mesma música nessa rádio, naquela ou naquela, você chega na mesma sensação de amor. Tem um livro do Harold Kushner chamado Quem Precisa de Deus. Harold Kushner foi um grande líder religioso, e nesse livro Quem Precisa de Deus, ele fala todos, e a vantagem da religião, né, independente da roupa, da comida, das músicas ou dos rituais, é que ela coloca todo mundo igual. E quando a gente está no modo todo mundo igual, a gente é bom. O ser humano é bom por natureza. Qual a prova disso? As pinturas rupestres, as pinturas das cavernas, né, que mostram como era o ser humano original, não tem guerras. Verdade. Tem cooperação. 2, o ser humano é o único ser na natureza que quando agride o outro, ele fica vermelho, ele fica com remorso, ele fica arrependido. 3, o ser humano é o único na natureza que precisa do bando para sobreviver por tantos anos. Ao compartilhar ainda. 4, quer ver outra prova? Nas tragédias, terremotos, inundações, rapidamente milhões de pessoas se mobilizam. 5, nós vivemos mais quando temos amorosidade. Sim. Nós vivemos melhor, temos mais imunidade, nós somos mais felizes, nós somos mais ricos, inclusive materialmente. Nós dormimos melhor quando somos conectados com bons sentimentos. 4, é um dos fatores mais determinantes na superação de um trauma, inclusive do bullying, ter o afeto. Então eu te dei 10 provas de que o ser humano é bom. E é disso que a gente precisa falar. Então, se você é jornalista, radialista, coloca no meio da sua programação um exemplo inspirador, uma pessoa que fez a diferença, como se conseguiu resolver um conflito, como é que algum profissional fez algo pelo bem. Se você é professor, seja lá a matéria que você colocar, conversa com teus alunos sobre o teu propósito, valorize, elogie atitudes de valores, de competências sociais, emocionais. Se você é diretor de escola, começa a ter na tua escola um jarro do bem, por exemplo, em que você começa a criar uma cultura de que não se pode sair da escola sem escrever pelo menos um ato bonito que eu visualizei naquele dia. Comece a educar os professores para não olhar só o que o aluno não faz, mas para olhar também o que ele faz. Isso pode ser colocado em casa.
né? Se você é uma mãe, você pode colocar lá um jarrinho de plástico, de vidro. Escreva aqui cada vez que você fez o bem a alguém. Escreva aqui cada vez que você tem algo a agradecer. Então, você põe uma semana da gratidão, uma semana do bem, uma semana do elogio, uma semana do agradecimento. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer em família, por exemplo, né, que a gente vai cultivar a espiritualidade. Claro que ir na igreja, na sinagoga, no templo, onde for, é também uma parte importante, porque hoje muitas vezes a mãe chama a criança para ir, ou o adolescente, não quero, pô filho, não quer, você vai. Não tem opção. Espiritualidade aí também visitar a vovó que está doente. Mas não estou com saco, eu não perguntei se você está com saco, você vai. Agora. Você vai se vestir agora, porque ela é sua avó, ela esteve lá quando você era criancinha, ela ficou quando você era bebê, e ela sempre esteve ali para você. Ela é sua avó, eu estou falando, você se vista agora. Cadê o pai e a mãe que tem essa força de falar isso hoje? Então, o que está acontecendo é que muitas vezes o pai e a mãe quer ser tão legal que ele acaba deixando de ser leal. Leal a si, ao seu papel, leal ao cônjuge, leal à criança, ao que a criança precisa dessa mãe, que é uma líder, e leal a Deus. Verdade. E por que eu estou falando leal a Deus? Porque em todas as religiões, o modo de fazer Deus feliz é fazendo os filhos dele felizes. Como é que você faz Deus feliz? Se você trata bem os outros filhos dele. Então, quando você ensina um adolescente que ir na casa da avó e depois arrumar, que ir na casa da tia no almoço e depois lavar a louça, arrumar, tirar e não ficar lá no videogame, isso é uma forma de amorosidade, isso é uma forma de espiritualidade. Você está ensinando essa criança o caminho da virtude. O oposto da avacalhação e da violência é o caminho da virtude. E dá trabalho fazer isso. Sim, e é inclusive sobre isso que eu ia falar. A gente estava falando aqui também nos bastidores sobre isso, Léo. A gente tem como desculpa hoje que o tempo está muito corrido. Que tudo está muito corrido. Aliás, eu usei a palavra, não era nem para ter usado, porque era ter te perguntado isso. Realmente a desculpa, a correria, o trabalho, a rotina. Você falou sobre quando o pai é chamado na escola, que ou é para pagar ou é para ouvir alguma reclamação. Então acaba negligenciando um pouco isso. Eu não vou, porque deixa para depois. E aí eu já vou emendar uma pergunta que a Fê pode até me ajudar nela. A gente falou aqui sobre a família adoecida, né? Porque eu acho que tem muito essa relação dessa desculpa que os pais usam, porque a gente consegue fazer tanta coisa, por que no meio disso tudo a gente não consegue também criar os nossos filhos, não é? Mas a gente falou da família adoecida, então a criança que pratica bullying pode ter ali a família adoecida. Mas na série Adolescência, da Netflix, por exemplo, vou tentar não dar spoiler aqui, vou tomar o máximo de cuidado com isso para quem não assistiu ainda, mas retrata um pouco a rotina da família. E a gente percebe que não é uma família adoecida. Visivelmente, né? Assim, o que os olhos veem. Talvez quando a gente adentra a casa, mas a gente não está na casa de todo mundo todos os dias, então a gente não sabe quais são os problemas. Mas o que mostra ali é uma rotina de muitas famílias que podem se identificar. Então, como que é essa falta de tempo dos pais e essa família não tão adoecida ao que os olhos veem, como que isso está relacionado ao que acontece com as crianças, com os jovens hoje? É fácil de explicar. Não é que a família está adoecida, ou que a escola está adoecida, a sociedade está adoecida, porque a gente está se nivelando por baixo. Converse com qualquer médico sério, 3 em cada 4 doenças graves seriam evitáveis por mudança simples de estilo de vida. A gente se tornou tão guloso, tão vaidoso, tão individualista, tão narcisista, né? Tão cheio de vontades, que a gente não está dando conta de viver o básico. Nós todos temos os 1.440 minutos por dia. E não existe não ter tempo. Eu escolho onde eu vou dedicar meu tempo. Tá? Então, por exemplo, eu já atendi casais que eu orientei que um dos dois tirasse o pé. Por quê? Porque não dá.
para você ter pai e mãe saindo 7 da manhã, voltando 9 da noite, e achar que você vai ter uma criança ali muito saudável. Quem vai cuidar dessa criança? Quem vai educar essa criança? Ah, mas Léo, os dois precisam trabalhar. Será? Será que eu só tenho esse trabalho? Então, assim, essa ideia do tempo de qualidade, né? Ah, eu trabalho o dia inteiro fora, nem vejo meu filho, mas ele está numa ótima escola. Bárbaro, a escola vai fazer o papel dela. Mas tem coisa que é pai e mãe. Então, quer ver? Se a gente começar a... Eu vou te dar 5 atitudes básicas que fazem uma diferença enorme na saúde mental de uma criança. Refeição. Eu preciso ter algumas refeições juntos, porque na refeição está todo mundo no mesmo ponto, fazendo a mesma coisa, um alimentando o outro, é onde você vê como teu filho come, como você vê como teu filho olha no olho, onde você vê se teu filho tem modos ou não, se ele come com a mão, se ele segura o garfo direito, é uma forma de cuidado e de amor. E a refeição tem que significar, todo mundo põe a mesa e todo mundo tira a mesa. Não é a mãe põe, e o pai fica jogando videogame com o filho, chamando 8 vezes. Isso é família disfuncional. Segundo, horário para dormir. Quantas e quantas pessoas hoje ficam em rede social, joguinho, celular, WhatsApp, em vez de dormir cedo. Dormir cedo é um dos maiores preditores de saúde mental e rendimento escolar otimizado. Sabia disso? Porque se você não dorme bem, você não acorda bem. Tivemos um episódio que falamos sobre isso aqui, inclusive. Ótimo. Terceiro, atividades ao ar livre em conjunto. Porque o conjunto nos acalma, estar junto com alguém. E ao ar livre, mas eu moro num bairro que tem pouca árvore. Tá bom, você consegue ir a cada 15 dias num parque, sentar um pouquinho lá com o teu filho, levar o cachorro passear? Você consegue, de repente, a hora que acordar, sentar do lado do teu filho, olhar a janela e fazer uma oração para agradecer? Você consegue à noite olhar uma estrela? Você consegue no caminho parar e falar, filho, olha essa árvore, olha que linda essa época do ano. Ah, Léo, mas isso é poesia? Não, isso é vida. Porque nós somos natureza. Sabe uma das loucuras do ser humano? Achar que tem a natureza e o ser humano. Nós somos parte da natureza. Então, quando a gente se conecta com a comida, quando a gente se conecta com o sono, com olhar uma árvore, olhar a natureza, passear num parque. Por que o passeio sempre tem que ir ao shopping? Eu gosto de shopping, acho legal, super bacana. Mas se é o único programa, o que você está ensinando essa criança sobre presença? Quer ver outra coisa? Gestos de carinho, gentileza, atenção, afetividade entre o cônjuge é um dos fatores de maior influência na saúde mental de uma criança. Porque se eu vejo meu pai sendo carinhoso com minha mãe sendo gentil com meu pai, palavras de afeto, de cuidado, isso ajuda demais a criança. Sim. E, de novo, elogio não a nota, não a beleza. Elogio a atitudes, elogio a valores. E se você puder, uma vez por mês, faz uma oração junto, vai numa missa junto, ajoelha junto para fazer uma oração. É preciso praticar um pouco mais de presença espiritual, de propósito. Claro que é mais fácil e às vezes mais barato comprar uma comida, mas o ato de, às vezes, o filho vai descascando a cenoura, né? A filha vai pondo a mesa, o marido vai limpando alguma coisa. Isso é familiaridade. Sim. A gente tem trocado muito familiaridade, que é conexão, por parentesco. A gente está se nivelando por baixo. Então, o sujeito, ele quer ser pai, mas ele não quer abrir mão do futebol, do grupo de amigos, da cerveja, do videogame. Então, assim, você não vai ser incrível em muitas coisas. Na vida, você vai ser incrível em uma ou duas. Então, como é que eu uso os meus 1440 minutos? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu vou ter que parar para pensar o que importa para mim. Importa vem do português. In, que é dentro, mas portar. Se eu não me importo com o meu filho, olhar a lição de casa, ver se ele está escovando dente direito, buscá-lo na escola, conversar, olhar o trabalho dele, é um saco, é um sacrifício. Agora, se eu me importo de verdade, se isso faz parte do meu propósito como ser humano, que é preparar um outro ser humano para o mundo,
né? Se eu tenho orgulho disso, se está no meu propósito vital, se está de acordo com os meus valores, não é um sacrifício, é um sacro ofício, é um ofício sagrado. Que É incrível. diferente. Sacrifício é quando eu esvazio. Tudo que você faz como sacrifício, desde limpar o chão, pentear o cabelo, escovar o dente, e mesmo dar uma bronca num filho, quando é um sacrifício, a bronca sai... filho! Sai, porque... Léo, você também surta? Dá umas... Eu surto no tênis, quando eu jogo tênis, é o lugar onde eu dou uns gritos, que eu fico muito bravo, que eu fico muito triste, lá é o meu recreio, é a minha brincadeira, e sim, às vezes eu surto quando eu vejo uns absurdos, assim, na sociedade, quando eu vejo gente... Sabe o que me tira do eixo? Gente fazendo as coisas de um jeito avacalhado, gente que age com desdém, sabe, que faz as coisas de qualquer jeito, que eu acredito que isso é uma forma de violência ao outro. Qualquer ato, pode ser um cara que vem pintar minha casa e o cara pintou a lugar errado, sem prestar atenção. Pintou com o interruptor junto. Louco. Só que eu aprendi que eu não tenho o direito de imputar ao outro a minha tristeza, porque a raiva é sempre tristeza disfarçada, não sei se você sabe, raiva não existe, isso. Né? Na verdade eu fico triste, porque ele não me atendeu, e aí o atalho, aí eu vou lá, agrido, então eu fico muito louco, só que eu não desconto a minha loucura no outro, eu não me permito fazer isso, eu não tenho esse direito, senão não teria autoridade moral para estar aqui, ou numa palestra, ou num consultório, ou nos meus livros, Mas é um controle emocional que... Não é controle. Não? Não. Na verdade, a palavra controle, ela não existe. Não existe controlar uma emoção. O que a psicologia contemporânea nos ensina é o contrário de controlar, é perceber, validar, nomear e escorrer. Dá tempo de fazer tudo isso? É treino. Ou seja, se eu estou com muita raiva, eu sento com a minha raiva. Estou com muita raiva. Estou com raiva. Eu tô com raiva, tô com... E é interessante que a hora que você aceita isso e fala e dá um nome, isso começa a escorrer. Isso sai de você. Isso vale para raiva, para tristeza, para ansiedade. E esse é um treino que um pai e uma mãe podem ensinar o filho a fazer. Que entende? Bom. Porque nós não escolhemos o que sentir, tá? A gente sente o que sente. A gente sente a partir do que o mundo provocou em nós ou até do que um pensamento provocou. Não tem escolha, é humano, tá? Isso é a emoção. Mas o sentimento é essa emoção com uma mediação cognitiva, um pensamento, tá? Então, por exemplo, o colega esbarrou na minha mochila. Eu sinto uma emoção, de uma certa raiva, um incômodo. Aí, se eu vou sentir raiva, vem da minha interpretação. Ele fez de propósito. Tá? Agora, eu posso ter uma outra interpretação. Ele fez de propósito, mas eu não preciso cair na dele. É isso que um pai e uma mãe tem que ensinar. Então, além de ensinar o filho a perceber os sentimentos, mas não reagir a eles de maneira automática, olha que treino legal. Veja, se olhar um grande atleta, ele faz isso. Ele tem ansiedade, ele tem medo, ele tem raiva, ele fica preocupado, ele fica chateado, mas o que ele faz? Ele transforma isso a partir da seguinte pergunta: o que de melhor eu posso fazer com isso? Essa pergunta é libertadora. Isso deveria estar escrito de batom no espelho da tua casa. Escreve para o teu filho: o que de melhor eu, aí põe o eu maiúsculo, o que de melhor eu posso fazer com isso? Começa a criar essa cultura da escolha. Porque uma pessoa pode passar no trânsito e esbarrar no meu espelhinho. Qual é a minha reação? Eu vou ficar muito bravo. Mas aí buzinar, xingar o cara, é a escolha mais sábia? Óbvio que não. Isso é um treino. Isso é um treino. A criança sozinha, o adolescente sozinho, muitas vezes não tem. Não, né? Precisa aprender isso, realmente. É um treino ter um que adulto que os ensine. Pais instruam, exatamente. Isso, então eu preciso validar o sentimento, nomear, aceitar
e deixar ir embora. Entendi. Entende? Uhum. Isso é É possível com o libertador. treino. Do jeito que E a você segunda fala. coisa, é muito libertador. E outra, aí você tem um outro exercício. Independência emocional. A gente precisa começar a ensinar mais isso. Ou seja, o que você está falando é só a tua opinião. Se você chamar minha mãe, sei lá, tua mãe é uma azul. Não, você está mal informado, minha mãe não é azul. Uhum. Essa é a tua opinião. É isso que ajuda muitas vezes, quando vem alguém te xingar, né? Aham. Você dizer, chega. Isso é independência emocional. Uhum. Então eu me coloco, você pode até fazer esse gesto. Uhum. Olha, filho, quando vier um coleguinha e ele tiver uma atitude maldosa, legal, fale em voz alta, queixo para frente, em frente, ou seja, fique de frente a chega, eu não estou me divertindo, pare. Uhum. Ah, mas aí se ele me bater? Se ele te bater, é responsabilidade dele e aí a escola vai tomar uma providência. Você não precisa bater, mas você não precisa se deixar bater. Entende? É isso. Porque às vezes o pai fala assim, vai lá dar um chute no saco dele. Muitas vezes essa escala de agressão, ela se perde. Se perde, e aí isso. dá ruim. Isso. Então, qual é o caminho? Eu te seguro. Uhum. E este gesto, ele é muito poderoso. Eu não estou me divertindo. Para agora. Eu não estou gostando. Não tem graça. Pare. E se preciso, treina com a tua filha isso. Aham. Porque a hora que você vê uma outra pessoa, com o olho aberto, com as mãos assim, falando em tom alto, se você continuar, aí você está revelando um traço muito doentio. Aham. Mas, mesmo que o outro te agrida, você tentou se defender. Uhum. E a gente precisa ensinar a criança a tentar se defender. Entende? Nem que para isso precise colocar numa aula de artes marciais. Sim, sim. Porque quem faz arte marcial, seja jiu-jitsu, judô, karatê, seja lá o que for, numa academia séria, não bate no outro. Se defende. Se defende. Uhum. É defesa pessoal. É verdade. E isso pode ser muito útil. Porque Sim. algumas crianças, de fato, têm uma fragilidade emocional maior. E numa sociedade que, como eu falei, deixa todo mundo com ego de vidro, pode ser interessante, sim, considerar se a criança tem dificuldade com se colocar, se defender, se ela é muito introvertida, Uhum. se ela, de repente, é mais frágil do ponto de vista físico, Sim. porque às vezes ela demorou mais para crescer, né? Ou se ela é muito agressiva, Uhum. coloca no karatê, sempre vai ter alguém mais forte que ela. É verdade. A gente tem que estar ligado 360 mas ali. uma academia em que tenha um professor, uma professora digna. Sim. Converse com o professor, escuta, como é que é a aula, vocês ensinam valores, e aí quando dois brigam aqui, qual é o propósito dessa academia? Uhum. Tem que ir lá na academia para ver. Porque tem academias que são maravilhosas. Eu fiz artes marciais, eu fiz e isso mudou muita coisa na minha vida, me deu confiança. Uhum. Eu era uma pessoa muito tímida, eu sofri bullying, eu passei umas situações horríveis, e depois que eu fiz arte marcial, ninguém mais mexeu comigo. E eu nunca precisei bater em ninguém, mas a minha postura mudou, entende? Sim. Quando alguém começava a zoar, chega, não tô achando graça. Eu nunca precisei dar um soco em alguém. Se posicionar já faz diferença, né? É. Eu vou passar para a Fê fazer uma pergunta, mas antes, eu te interrompi, você ia explicar, eu queria que você começou a explicar, mas eu queria que você aprofundasse só na explicação, o que é o sacro ofício, por favor. Sacro ofício é tudo que é sagrado, né? Sacro é sagrado. Sacro ofício é aquilo que vale o meu tempo, o meu esforço, minha dedicação, a minha presença. Quando uma mãe amamenta uma criança pensando que isso é sagrado, ela está inteira, ela não está lá olhando o celular. Uhum. E ela relaxa mais, libera mais ocitocina e a produção do leite é melhor. Uhum. É o contrário daquela mãe que fala, ai, que saco, nossa. Ai, O leite faz assim... Seca. Tá? Óbvio que não é toda mãe que não tem leite que não quer estar lá. Vamos deixar isso claro, porque de repente tem uma mãe que não é generalizando, não é, gente. Mas existem muitos estudos mostrando que a presença
o estar lá de verdade, o se entregar, ele aumenta a nossa felicidade, ele aumenta nossa produção de ocitocina, que é o hormônio do amor, aumenta a nossa atenção, aumenta a nossa concentração e nossa capacidade de fazer um bom trabalho. Isso vale para limpar o chão, preparar um almoço e dar um abraço. Experimenta dar um abraço em alguém por 30 segundos de olho fechado. Aquilo relaxa. Aquilo nos deixa inteiros. Tudo que você faz inteiro. Por isso que eu falei que essa ideia de que eu não tenho tempo, muitas vezes é desculpinha. Claro que a gente está aqui falando com o Brasil. Tem gente que, assim, precisa sair de casa às 4h30 da manhã e chega às 10, porque senão a conta não fecha, a pessoa não consegue pagar aluguel. Então, esta mãe, esse pai, costuma deixar o filho com uma vizinha. Interessantemente, nas comunidades carentes, isso muitas vezes é melhor do que nas famílias mais ricas. Tá? Muitas vezes aquela filha da empregada doméstica, a mãe tem que sair de casa, porque ela tem que cuidar, às vezes, da filha dos outros, e essa mãe não tem tempo. Sim. Tá? Não tem, é real, não tem. O cara é motorista de ônibus, ele tem uma carga de trabalho, aí é real, não tem tempo cronológico. Sim. Só que, via de regra, essa criança acaba tendo um tio, o vizinho, a outra, a amiga, ela tem uma rede social presencial que muitas vezes é mais rica em afeto do que, às vezes, a família que tem muito dinheiro, mas compra o filho com games, com privilégios, com um monte de serviçais profissionais, né? Mas que não necessariamente vão ter o mesmo afeto que uma rede social amorosa. Tanto que existem pesquisas que mostram que, infelizmente, boa parte dos atos de violência vem das classes sociais mais ricas. Aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, já tocamos nesse assunto sobre qualidade e quantidade, né? Fê, vou passar a bola para você agora, para você me ajudar aqui, porque a conversa vai fluindo tanto, e aí eu vou ficando com tanta curiosidade que eu esqueço de perguntar para Fernanda se ela tem alguma coisa para perguntar para o Léo. Eu acho assim, é tão bom quando a gente tá com alguém que a gente não precisa fazer pergunta, né? Porque é isso. Vai fluindo. Então, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma constatação de algo muito valioso que eu tenho certeza que eu e a Bárbara e todos vocês vão sair daqui hoje, mas eu quero reforçar. O maior aprendizado que a gente está tendo aqui com o Léo hoje é sobre estado de presença. A gente teve alguns probleminhas aqui para a gravação desse podcast. Vocês não têm ideia do aprendizado que a gente teve com ele sobre estar presente verdadeiramente. Ele falou assim, gente, eu estou aqui, e eu estou aqui de coração. Então, a gente pode sair para tomar um café, a gente volta, a gente retoma as gravações. Então, assim, ele está aqui com a gente, olha essa entrega maravilhosa. Ele deu o maior exemplo do que é um sacro ofício. E ele falou algo super importante, que ele deu uma orientação para um casal, de que ele falou para o casal assim, olha, alguém vai ter que tirar o pé do acelerador. E eu fiquei muito emocionada de entender o meu sacro ofício, Léo. Eu tenho um filho que tem uma doença rara. Hoje ele está super bem, porque é uma doença degenerativa inicialmente, e o corpo dele foi muito sábio e começou a recuperar. Ele necrosou a cabeça do fêmur. Então, é uma doença rara, chama Legg-Calvé-Pertz. E eu era essa mãe workaholic, que não tinha tempo para nada. E eu precisei da doença do meu filho para falar assim, olha, tira o pé do acelerador. O seu filho está doente. E eu curei gerações passadas, porque foi uma doença que eu entendi que foi transgeracional. Meu pai teve algo muito parecido, não teve ninguém para cuidar dele. A mãe dele vivia internada, em hospital psiquiátrico, depressiva. Eu tive a chance de fazer diferente. Eu tive a chance de olhar com muita consciência para o meu sacro ofício materno e falar assim, olha, eu vou parar a minha vida relacionada a trabalho para cuidar do meu filho. Eu serei as pernas, as mãos e tudo que ele precisar. Então, dentro do meu recorte, que é o que a gente estava falando, nós estamos falando aqui para um Brasil gigante, eu precisei de uma doença
física, de uma necrose na cabeça do fêmur, para entender o meu sacro-ofício, para entender sobre presença genuína, para entender sobre olho no olho, sobre ser o colo e o afeto que nossos filhos precisam. E nós estamos vivendo numa sociedade adoecida. Então, eu quero que você reflita, mãe, você vai esperar o quê para entender o seu sacro-ofício? Para abraçar o seu sacro-ofício de ser mãe e de colocar em prática tudo isso que tão sabiamente o professor Léo está nos ensinando aqui. Então, é só essa observação e reforçar esse aprendizado lindo que a gente está tendo aqui com você hoje, Léo. Ele se emocionou. Ai, eu também fiquei muito emocionada enquanto ele falava. Obrigada por esse presente, que é a sua presença verdadeira. É tão bonito ver o sorriso e o orgulho de uma pessoa que entende que a sua vida se revela no que ela traz de bem ao mundo. Talvez uma das nossas maiores ilusões, das nossas maiores doenças atuais, é a ideia de que tem o eu e o outro. Essa cultura de que você tem que ser o mais bonito, o mais especial, eu tenho que ter o melhor filho do mundo. Se eu pudesse deixar uma coisa tatuada no coração de cada mãe, e claro, de cada pai, seria assim: não é sobre ter o melhor filho do mundo, é sobre formar o melhor ser humano para o mundo. Mas para isso você precisa estar lá, precisa olhar no olho, você vai precisar olhar se ele escovou o dente direito, você vai precisar fazer um carinho de noite, você vai precisar acordá-lo de manhã, você vai precisar ver se ele está cuidando da própria higiene. Mas para isso você precisa olhar o que você está fazendo da tua vida. Porque ser pai, ser mãe, é entender que o teu eixo já não está mais dentro de você. Se você é um pai e uma mãe e o eixo está dentro de você totalmente e não entre você e a tua família, alguma coisa está errada e vai dar ruim. É um momento que a gente precisa ter, eu digo hoje em dia, de entender que enquanto a gente não for capaz de sacrificar um tanto do nosso eguinho, um tanto da nossa vaidade, um tanto do nosso consumismo, um tanto do nosso exibicionismo, um tanto da nossa competitividade, em nome do amor, em nome de servir a algo que é maior do que nós, pode chamar de Deus, vida, amor, você não vai atingir uma felicidade verdadeira. Porque a pessoa feliz é a que faz a outra feliz com a sua presença. Existem muitas pesquisas científicas que mostram isso. Quando você dá um abraço em alguém, quando você faz um trabalho voluntário, quando você faz carinho no teu animal de estimação. Então, meu convite para você que é mãe, para você que é pai, ele é bem simples. Para pensar, eu sou a mãe que me dá orgulho em ser? Eu estou formando uma criança boa para a sociedade? Meu filho, quando as pessoas olharem, meu filho é uma pessoa boa? Minha filha é uma pessoa legal, querida? Porque no fundo é sobre isso. Porque isso é a grande competência do futuro, ser bom. Conhecimento está aí, você entra no ChatGPT, você entra nas inteligências artificiais, a gente não está mais na era da informação. A gente está na era da transformação. Se a gente não tiver sabedoria. E o que é sabedoria? Para formar um filho sábio, eu preciso ser um pai sábio, uma mãe sábia. O que é sabedoria? De um jeito bem simples. Sabedoria é, primeiro, humildade. Então, quando eu olho um filho com um problema, uma dificuldade, um comportamento inadequado, fazendo um bullying, seja lá o que for, seja lá o que não está legal, eu tenho que ter a humildade de pensar: o que está acontecendo, qual a história disso, qual a minha responsabilidade. No segundo momento, eu começo a ter a curiosidade. Opa, o que alguém parecido comigo já fez que deu certo?
o que algum especialista que eu confio me diria para fazer? O que será que Deus espera de mim? Gente, muitas vezes já orientei casais a ajoelhar. Quando é meia-noite exato, vocês vão ajoelhar no chão. E vocês vão fechar a mão assim. E vocês vão perguntar para Deus, Deus, o que você espera de mim? E fica em silêncio. Faz isso 1, 2, 3, 5 dias. Você vai ver que a resposta vem. Então a humildade, a curiosidade e a criatividade. Ou seja, eu vou fazer algo diferente. Quando eu tenho esse tripé, eu estou no caminho da sabedoria. E eu tenho que ensinar um filho sistematicamente a isso. Foi mal na prova? Bom, filhão, vamos lá. Humildade. O que você fez, qual a tua responsabilidade, como é que você estudou? Curiosidade. Como teus colegas que foram bem estudaram, o que você poderia reorganizar na tua agenda, como é que poderia ser um cronograma diferente, o que teu professor te dá de orientação nesse momento, e criatividade. Bom, então vamos rever tua agenda daqui para frente. Você se liberta de quase qualquer BO na vida, se você tiver esse tripé da sabedoria. É verdade, até porque você vai condicionando a criança a ser um jovem que faz isso, a ser um adulto que faz isso, né? E você sai da culpa. A culpa não ajuda nada. Olha, a gente não tinha citado essa palavra aqui ainda, né, Fê? Eu estava falando pro Léo antes da gente começar a gravar que tem uma palavrinha que nós não pulamos num episódio, e a palavrinha foi culpa. Olha, a gente não tinha falado dela ainda, mas é verdade. Você sai da culpa, você começa a ir para a responsabilidade, para o protagonismo. Exato. Porque a culpa, ela é um sentimento um pouco nojento e é como se fosse um piche quente. Ai, culpa minha. Gente, tudo que a gente faz é o que a gente soube, conseguiu, se dispôs, entendeu que era o melhor ou achou que era o que dava. Tá? Então, assim, tem que rasgar o boleto. Sim. Da culpa. Pô, então não vou me responsabilizar. Não, você vai se responsabilizar. Ou seja, deixa eu entender o que eu tenho a ver com isso. Deixa eu entender o que eu posso fazer com isso. Sim. Deixa eu entender o que pessoas que conseguiram o melhor resultado fizeram. Todo mundo tem uma família que você olha e fala, pô, mas essa mãe, ela se dá legal com os filhos. Como ela faz? Como ela se veste, como ela come, como ela age, como é que ela educa, o que ela faz que dá certo, caramba. Onde tem um livro bom? Vai na escola do filho e fala, eu não estou conseguindo mais falar com a minha filha, me dá uma dica, me indica um podcast, me indica uma ação, vai fazer terapia. Eu vejo na minha experiência, 6 meses de terapia da mãe é 3 anos de terapia do filho. Simples assim. Quantos problemas a gente não vê que a gente poderia curar na origem, né? Casal tem crescido, Bárbara, o número de pais e mães que têm vindo procurar tanto a mim quanto aos psicólogos da minha equipe, né? Eu tenho pedagoga, eu tenho profissionais de várias áreas da minha equipe, para educação familiar. Ou seja, tem pais e mães que hoje, olha que legal, vamos falar de coisas boas também, que estão vindo procurar fazer uma leitura conjunta de um livro. Então, a cada encontro, por exemplo, ler um capítulo do livro e conversa, formar a missão da família, criar um quadro de combinados, então, deveres e direitos, então, tudo que a criança quer, que ela quer como direitos, e quais são os deveres. Tem que ter um gráfico, claro. A criança sozinha, muitas vezes, não sabe. A ter uma melhor distribuição de tarefas. O que essa criança faz na casa? Ela só come, só brinca? Desculpa, não, ela brincou, ela arruma. A criança tem 4 anos, ela consegue pegar um pratinho de plástico que seja, colocar na mesa, ela consegue pegar o sabonetinho do chão e colocar lá. A mãe não pode fazer isso. Por quê? Porque embaixo de todo folgado tem um massacrado. Nossa, peraí, repete isso. Embaixo de todo folgado, filho é folgado. Tem alguém que está massacrado. Agora explica. Se você está se colocando nesse lugar da mãe massacrada, que ninguém me ajuda, que ninguém faz nada. Ué, quando é que você deixou de acreditar que você é gente? Gente não trata gente com gentileza? Então isso vale para o outro, vale para mim. Se você está se sentindo sobrecarregada, é porque está faltando uma certa dose de chatice na tua educação. De autoestima em você. Chatice no melhor sentido, entende? Porque mãe boa é mãe chata.
Mãe boa é mãe chata, no sentido da mãe que é consciente, a mãe que bota o pingo no i, a mãe que se dá o valor. Porque filhos respeitam pais e mães que respeitam, simples assim. A mãe, quando fica catando toalha molhada, em vez de falar, João, vem cá, vem aqui. Não, você sai do game agora. E se sair agora, você continua jogando. Se não parar, vai ficar sem jogar a semana. Agora. Não é daqui a 1 minuto, é agora. Essa toalha, ela fica aqui ou ela fica lá no gancho? Ah, mãe, você me chamou agora. Fale com jeito. Essa toalha fica no chão ou fica lá no gancho? Aonde fica essa toalha? Aí o filho não pegou a toalha? Tudo bem, deixa a toalha lá. E dia seguinte ele vai secar com essa toalha. Consequência. Eu atendi uma mãe que o filho jogava vôlei. Menino grandão, 13 anos, maior que eu até. E aí ele era folgado. E ela entendeu que ela estava no papel de massacrada porque ele criou um príncipezinho e ela ficou vassala. Né? Todo príncipe tem um vassalo. Ela era plebeia, ela era coitada e ele era o príncipezinho maravilhoso. E aí a gente começou a criar exatamente uma educação baseada em consequências. Tá. Então, filho, nós vamos ter um combinado aqui. Como você joga vôlei, você sabe a importância do treino, da disciplina, então eu vou te dar um presente. Eu vou começar a te ensinar a praticar mais ainda isso que na quadra faz tão bem aqui em casa. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu só vou lavar as roupas que estiverem no cesto de lavagem. Depois de lavadas e dobradas, elas estarão lá na lavanderia para você pegá-las, porque é um baita privilégio, você tem quem lave tua roupa e quem passe. E se for diferente disso, as roupas não serão lavadas. Ai, mãe, que saco. Então ela falou assim, então ela não falou, olha, daqui para frente, eu não vou me lavar, porque você é emprestado. Isso não funciona, via de regra não funciona, o adolescente olha e fala, nossa, a mamãe tá mal. Quando você fica no eixo e comunica assertivamente, de um jeito que é bom para o filho, olha, filho, deixa eu te contar uma coisa super legal, a partir do próximo mês, a gente vai ter aqui em casa um novo sistema que vai trazer muita paz pra gente, muito mais legal, vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Então essa é a mãe assertiva, entende? Sim. Essa é a mãe que se dá o respeito. Então ela conta que vai ter uma novidade, tá? Ela joga o alerta spoiler, e ela traz aquela novidade comportamental ou de uma rotina, mas não de um jeito horrível, porque ela entende que de fato é bom para o filho. Sim. Bom, resumindo a história, o menino continua deixando tênis jogado no meio do corredor, camisa suja no quarto, e ela não pegou. E ela fala, ai, Léo, era difícil não pegar, aquele negócio começou a feder, não pegar, já tinha blusa suja aqui e ali. Resumindo, chegou domingo, o dia do torneio. O menino acordou, a primeira coisa que ele fez foi gritar e falar, mãe, cadê minha blusa? Ela falou, lembra que eu te falei que a blusa não vai voando e que se você não colocasse no cesto, ela não ia ser lavada? Mãe, você tá louca? Você quer dizer que eu vou com essa roupa, não vou poder jogar? Você tá louca, meu? Não faz isso comigo. Aí o menino começou a jogar desodorante, perfume na roupa, tentar, só piorar. Passa pra mim. Filho, e ela ficou no eixo. Filho, lembra que eu te falei? Comportamentos têm consequências. Você lida com isso. Aí foi levar o menino. Ela falou, e lembre que te levar também é um privilégio. Estou te levando, então você baixa o tom de voz, senão eu paro o carro agora. Aí foi, ela falou, né, eu tinha que ficar assim, porque tava fedendo muito aquela roupa, porque, né, adolescente, já tem pelo no braço, 12 aninhos, já é, né, no caminho de virar um homem e tal. Bom, chegou, o ônibus da escola estava indo pro jogo, o professor, que roupa é essa? Qual é o nosso combinado com roupa? Você não vai embarcar. Mãe, você tá vendo o que você fez? Eu fiz, com muito orgulho. Eu te ensinei que ações têm consequências. E aí? Diz que o menino soltou raios de raiva pelo olhar. E o coração dela ficou uva passa, mas ela segurou a onda. Pergunta se alguma vez mais ele deixou de colocar no cesto. Nunca mais. E isso é consequência. A gente tem medo de agir assim, né, Léo? Tem, porque criou-se uma ideia hoje de que eu tenho que ser legal, que eu tenho que fazer meu filho feliz. E as pessoas muitas vezes confundem o que é prazer e o que é felicidade. O prazer vem de fora, ele é rápido, você precisa de uma quantidade cada vez maior e ele acaba e, portanto, vicia.
A felicidade é construída, vem de dentro, ela é mais suave, ela depende do meu controle e ela me liberta. O que você prefere? Opa! Então, no dia a dia, se eu não educo meu filho a sacrificar pequenos prazeres em função de uma felicidade maior, ele não vai ter nada, não vai ser nada na vida. Você entende? Sim, com certeza. Isso para tudo, isso vale para a escola, para a amizade. Porque assim, você passou alguma frustração nos últimos 15 dias? Fernanda, você teve que se frustrar nos últimos 15 dias? Você teve alguém que combinou uma coisa e fez outra? Era um preço, chegou a outro. Você teve que engolir sapo nos últimos 15 dias? A gente tem que falar dos últimos 15 dias ou a gente pode falar tipo de hoje, a hora que acordou? Então, vamos lá. Todo adulto normal, real, engole sapo, tem que fazer ajustes, tem que ceder. Por quê? Porque nós tivemos pais e mães que não tinham como obrigação fazer a gente feliz. Meu pai ligava a rádio dele e era a rádio dele com a qual ele me levava para a escola, quando ele levava. Entende? Minha mãe não ficava fazendo batata carinha para um, sanduichinho para outro, arrozinho para outro e macarrãozinho para outro. Hoje as mães fazem um prato para cada filho. Não, tá errado. Claro, senta com uma nutricionista, vê o que teu filho precisa comer e that's it. Ai, mas não vai comer. Ó, desconheço casos de crianças que morreram por inanição dentro do próprio lar. Desconheço. Agora, conheço muita criança hoje que tem problema nutricional, tá? Que ou tá obesa, ou que tá subnutrida, porque a mãe fica mendigando. Ai, por favor, filho, come. Aí o moleque tá lá jogando com uma tela desse tamanho, a mãe dando de comer na boca da criança. Tá errado. Tá errado. É verdade. Por isso que eu digo, a gente tem que se dar o respeito. Porque é nisso que às vezes a vida fica cara demais. Esse afã de querer dar tudo, ser tudo, facilitar tudo. Então, no fundo, a minha defesa da mãe chata é essa. A vida pode ser mais barata, mais fácil, mais leve, mais simples e mais gostosa, se você começar a se dar o respeito. Verdade. Se você começar a pensar assim, eu vou me servir, o primeiro pedaço é para mim, o segundo é para o meu marido, o terceiro é para o meu filho. Ou claro, se o marido se serve, o primeiro é para mim ou para minha mulher, e depois é para os filhos. Porque se eu não me dou o respeito, por exemplo, você está andando no shopping, normal, a criança quer tudo. Também quero tudo. Né? Agora, filho, qual é o nosso combinado? Qual é a nossa lista de compras? Ai, que saco! Fale baixo, e não é essa a linguagem que a gente combinou dentro de casa. Sim. Precisa começar a ter esse eixo, essa volta ao eixo. Lembra que a gente falou do equilíbrio emocional? Sim. Você vai perceber que vai te dar raiva de gritar com a criança no shopping, mas não precisa, porque são duas crianças gritando. Exato. Bom, e para não parecer que a gente parou de falar de bullying, Léo, eu entendo que tudo que a gente está falando aqui é tudo muito preventivo. E aí eu vou até trazer a Fê aqui para o nosso papo. Fê, me diz se é isso mesmo, né? Vocês são os educadores parentais aqui, eu tô só de espectadora aqui curtindo esse momento. Mas eu entendo isso, que como a gente começou falando, dando introdução aqui de que o nosso tema era bullying, e aí a gente parou de falar a palavra bullying. E talvez isso dê para as pessoas entender que o podcast foi para outro caminho, mas como o comportamento familiar, escolar e como a gente investir na atenção a essa criança pode evitar tantas coisas, não é isso, Fê? É isso. Esse episódio começou com o tema bullying e ele permeou aspectos do bullying que muito se deixa desapercebido, né? Então, o que aconteceu aqui foi muito maior, porque a prevenção do bullying é isso, é falar sobre propósitos, sobre valores, sobre humanidade, sobre espiritualidade, porque quando a gente ensina escuta, empatia, pertencimento, humildade, como foi muito bem colocado, sabedoria, a gente está fazendo muito mais do que educar, a gente está formando seres humanos conscientes, né? Eu adorei a fala do professor, eu anotei aqui que uma das maiores competências do mundo hoje é sobre ser bom. Então, o Léo nos lembrou que combate ao bullying começa muito antes das regras, começa lá no vínculo olho no olho, limite, amor, presença verdadeira. Então, o que a gente viveu aqui hoje não foi uma denúncia ao bullying, foi um convite para sermos guias,
ser guiança na vida dos nossos filhos, de forma mais atenta, famílias mais afetivas, comunidades mais responsáveis. Só que aí, Léo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, como que a gente enxerga se meu filho está sofrendo bullying? Quais são os sinais que você pode orientar as mães a ficarem ainda mais atentas? E como orientar também, complementando a pergunta da Fê, eu acho que, né, como orientar a criança que sofre bullying a agir? Muito bom. É muito comum que a criança, ou mesmo adolescente que sofreu bullying, se sinta culpada por isso, tá? Porque pela própria definição de bullying, que é uma agressão sistemática, cruel, parcial, intencional, feita por uma pessoa, um grupo, muitas vezes a pessoa, como ela não conseguiu se defender, assim como no caso do estupro, o cérebro da criança, assim como quando uma mulher é violentada, ou mesmo um homem quando é violentado, quando a gente sofre uma violência e não consegue se defender, muitas vezes o cérebro inconscientemente acha que a gente foi culpado, que a gente deixou aquilo acontecer, e aí começa um ciclo de culpa. Uhum. Os sintomas disso, os sinais disso, eles podem ir desde eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais sair com meus amiguinhos, eu começo a me cortar ou a ter pequenos ferimentos que a gente não sabe de onde aparece, eu começo a deixar de comer, ou começo a comer demais, eu fico muito irritado com tudo, ou eu começo a não querer sair mais do meu quarto. Não quero estar com pessoas, porque a experiência de estar com pessoas é muito ruim, é muito dolorosa para mim. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o clima da casa. Não é tão incomum, eu trabalhei em escola há 24 anos como professor de projeto de vida, não é incomum que uma criança que sofre bullying, ela vê bullying sendo feita dentro de casa. O pai com a mãe com uma das filhas, um irmão fazendo com o pai ou com a mãe, então ela já viu que na casa tem algo de tóxico, então ela normaliza, ela não percebe que ela está sendo vítima, até que ela se dissolve. Então a primeira coisa que você, pai e mãe, tem que fazer, nossa casa é um ambiente saudável, porque se não for, paralelo ao filho receber um cuidado psicológico, é você como casal, é você não aceitar. A gente precisa parar de aceitar o inaceitável, a gente precisa parar de normalizar o insalubre, é ter a coragem. Se o teu marido não vai, vá você, porque psicoterapia não é sinal de falha, psicoterapia é sinal de que você se ama. Procurar uma psicoterapia, se você tem condição de pagar, mas eu não tenho condição de pagar, toda a faculdade de psicologia oferece tratamento gratuito, existem unidades de saúde, é procurar, presencialmente, online, não interessa, é entender que você, de alguma forma, se deixou machucar, abusar físico ou verbalmente pelo teu marido, e de repente teu filho viu isso e achou que era normal a violência. Isso, de novo, não é uma culpa tua. Talvez você tenha visto a sua mãe também fazendo isso. Então, assim, a violência que acontece aqui, muitas vezes aconteceu também com a sua mãe, o seu pai também cresceu num mundo que isso era normal. Então a gente precisa ir para além da culpa, a gente precisa entender que esse teatro vital tá ruim. Mas é só a gente que vai poder reescrever, né? Essa peça, esse personagem que a gente está sendo, que não é o personagem que nos dá orgulho, tá? Então, no fundo, nós somos todos personagens, só que quem escreve esse enredo somos nós. E nada está perdido, nada está condenado. Não me importa se você tem 30 ou 60 anos, o ser humano muda, sabia? Eu trabalho com psicoterapia há 33 anos. O ser humano muda pela dor ou muda pelo amor, mas a gente muda sim, até o último dia das nossas vidas. Eu já vi gente com 60, 70, 80 anos mudando de corpo, começando esporte, aprendendo a tocar instrumento musical, fazendo uma nova faculdade, se reinventando profissionalmente, saindo de um casamento insalubre, em que a pessoa era humilhada, destroçada, e sai, passa o pão que o diabo amassou, mas procura um novo fermento, uma nova farinha, uma nova água, um novo sal, e depois de 1, 2, 3 anos, você olha para trás e fala, gente, por que eu não fiz isso antes? É óbvio, Lulante, que um casamento é algo sagrado, um relacionamento é algo sagrado, você tem que tentar de tudo vezes 10.
Mas se você está do lado de alguém que te humilha, te maltrata, que faz bullying com você, que te destrói a alma, é hora de você repensar o que você está fazendo aí nessa relação. Porque você está ensinando teu filho ou tua filha que isso é normal. E não é normal. Não é a norma. O ser humano é bom. A segunda coisa é você começar a lembrar o seu filho que ele importa. Isso não são só palavras. Arrasta o filho para o sacolão, vai com o filho no mercado, leva junto na manicure, põe o filhão perto de você. Porque nesses pequenos momentos do dia a dia, vem comigo comprar sacolão, ai mãe, vem, ai mãe, eu não estou com vontade. Tudo bem, filho, vem sem vontade mesmo. Depois de 2 minutos vai estar lá comendo pastel, ele vai ficar feliz. Uhum. Ou mesmo se ele não ficar feliz, ele vai sentir, minha mãe não desistiu de mim. Então, sabe essa coisa de insistir que o filho jante, porque ele faz parte da família? Como eu falei, vamos visitar a tua avó, vamos levar o cachorro passear. Ou seja, cultive toda e qualquer oportunidade para fortalecer um laço social. Procura ver na escola quem são os professores, as professoras que teu filho tem mais contato, de repente com a orientadora, e fala, olha, ele está passando uma situação difícil, se puder dar uma atenção, dar uma palavra de carinho, porque a dor se cura como? Com amor. Uhum. Então, muitas vezes é sobre isso, é estimular que os adultos de referência, se tem um primo mais velho, um professor, né, olha, pedir, olha, dá uma atenção, meu filho acabou passando por essa situação, ele está num momento delicado, tá precisando de uma dose a mais de carinho. Leituras, vídeos, filmes que falem de amorosidade, do bem comum, de afeto, podem fazer toda uma diferença, né? Porque, de novo, você está injetando conteúdo amoroso. Pode ser um momento bom para estimular teu filho a fazer um trabalho voluntário, se ele ainda não faz. Por quê? Porque ele vai se sentir útil, vai se sentir pertencente, ele vai estar em meio a pessoas boas, diferentes daquele contexto. Pode ser uma boa começar a ir com ele na igreja, para ele lembrar que tem uma força maior, que é boa, que é bonita, que perdoa, que olha outra face, que nos eleva. E, de novo, que tem pessoas que dançam, ou que se vestem, ou que comem, ou que rezam da mesma forma. Essa é a função da religião, religar. Uhum. Porque a pessoa, quando sofre bullying, ela se desliga do social e se desliga de si, por isso que ela murcha. Porque ela percebe que ela não tem valor. Se eu fui tão atacada, tão humilhada, tão ridicularizada, ela vai ver que eu não valho nada. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são estratégias para ajudar a criança, o adolescente, até o adulto, que existe o assédio moral, né, que é a forma do bullying no trabalho, que ela tem valor, e nós temos valor. Começar a elogiar o teu filho cada vez que ele fizer uma coisa bacana. Pode ser uma coisa pequena. Filho, estou muito feliz que você escovou o dente hoje. Você fica muito legal quando você escova o dente. Olha que dente bonito que você tem. Filha, estou muito contente. Obrigada por ajudar a colocar o café da manhã. Filho, estou muito contente. Eu sei que você está num momento difícil, mas você arrumou tua mochila, você fez um esforço, você foi de novo. É isso mesmo. E olha, filho, eu quero te dizer, você pode até fazer isso com teu filho. Embaça o espelho do banheiro e aí chama o teu filho na frente do espelho. E aí você limpa uma parte, a outra está embaçada. E fala assim, filhão, se olha aqui desse lado, o que você vê? Ah, eu vejo a mim, mamãe. Não, mas como é que você se vê? Ah, não sei. E aí vai para o outro lado, que está embaçado. Você consegue se ver, filho? Não, né? Então, deixa eu te contar uma coisa, filho. Esse lado aqui é como a pessoa que faz bullying te vê. Esse aqui é como a mamãe te vê, é como Deus te vê, é como você tem que se ver. A pessoa que faz bullying, filho, ela está embaçada no coração, ela está doente. Sabe? Ela não está bem. Porque se ela estivesse bem, ela seria esse lado aqui. Pessoas bem, pessoas felizes, pessoas em paz, elas são boas. Perdoa aquele menino, tadinho. Talvez ele não está com o coração no lugar. Talvez ele está sofrendo tanto e precisando jogar o lixo que ele tem dentro dele em algum outro lugar. Mas quer saber? Nesse coração não fica não. Ó, filho, você é esse aqui. Esse aqui é como o outro te vê, mas o modo como o outro te vê não define quem você é. Aos meus olhos, aos olhos de Deus e aos teus olhos, você é esse.
Então, às vezes, a gente precisa usar uma linguagem muito simples com a criança. Verdade. Você pode fazer isso com um óculos, você pode pegar um óculos de brinquedo, pegar um óculos normalzinho e a outra lente você risca, passa uma lixinha de unha e fala, filho, como é que você vê a mamãe? A mãe tá normal ou tá toda arriscada? E agora esse outro óculos? Então, filho, quando uma pessoa não tá bem, ela vê o outro assim, por isso que ela faz bullying, porque o olhar dela não tá bom, o coração dela tá sujo, não tá bom, ela tá com algum sofrimento, só que ela não sabe lidar, e aí ela precisa jogar esse lixo, essa dor em alguém. Mas, nós somos essas pessoas, nós somos pessoas que têm coração limpo, coração bom. Quem tá doente, filho, é o outro, não você. Aos olhos de Deus, você é bom, você é puro. E aquele menino também, só que ele está desconectado do bem. Ele não sabe o quanto ele está sofrendo. Talvez ele não sabe pedir ajuda, por isso que ele agride, para ninguém olhar a insegurança dele. Precisa explicar isso. Talvez 25 vezes, Sim. talvez 50 vezes. Porque essa criança, mesmo que na hora, né, às vezes leva semanas, às vezes meses para limpar um trauma. Na hora, ela pode não perceber conscientemente, mas ela vai olhar, mesmo na hora que eu estava me sentindo uma porcaria, minha mãe não deixou de me amar. E isso é a maior potência que tem. Os estudos sobre trauma mostram, primeiro, que a gente supera trauma. Mas no tempo sozinho, não. Não pense que o tempo sozinho cura. O tempo sozinho não cura nada. Tá? Por isso que tem pessoas que passaram um trauma, uma dor, depois de 20 anos, continuam paradas ali. O tempo não cura nada sozinho. É o tempo mais algum ato. E quais podem ser os atos? 1, escrever sobre o que você está sentindo. Existem pesquisas, por exemplo, que se você escrever, você sofreu um ato traumático, você escrever num diário por 10, 15 minutos, por 5 a 6 dias, você começa a estimular teu córtex frontal a ter novos significados. Isso ajuda demais. Tem pesquisa sobre isso. 2, falar sobre isso. Falar para um amigo, falar para a mãe, falar para Deus, falar para um psicólogo, para alguém que se importe de verdade. Falar. A última coisa que você tem que fazer é ficar pensando sobre isso. Uma outra coisa que você pode fazer é procurar um psicólogo que seja especializado em trauma. Existem psicólogos que têm técnicas especiais para trabalhar o trauma. Uma delas é o EMDR, uma técnica que ajuda a dessensibilizar. Você lembra da situação, mas sem o impacto emocional devastador. Como eu falei, artes marciais, para a criança aprender a se defender, para a criança se colocar. Artes, muitas vezes vai ser numa aula de música, de desenho, de teatro, que ela vai conseguir pôr para fora, esquecer de si. Esportes coletivos, onde de repente ela vai aprender a pertencer, dependendo da criança, ela vai ter mais benefício de um esporte individual, né? De novo, insista nos pequenos momentinhos de conexão. Tá lavando a cozinha, filhão, vem aqui, me ajuda, pega aqui o balde, vem cá, tô precisando da tua ajuda. Mamãe, a mamãe sozinha não consegue, dá uma dramatizada, ajuda aqui a mamãe. E outra coisa, pequenos rituais de depósito emocional. Amor é sempre escrito no gelo. Existe uma coisa que é poderosíssima, quando você põe a mão no rostinho do teu filho e fala assim, filho, você tem noção quanto eu te amo? É uma noção de verdade, você tem noção? Não, mas assim, você faz ideia do quanto a mamãe te ama? Às vezes um carinho no cabelo da tua filha. Deitar teu filho na cama e fazer aquele cafuné com calma, com presença. Dependendo da idade do teu filho, cantar para ele uma história, uma oração juntos, um prato feito juntos. Quase qualquer coisa feito juntos vai dar ao teu filho a percepção de que ele tem valor. E uma pessoa que sente que tem valor, ela está mais protegida,
de toda e qualquer agressão, porque só tem uma coisa que vence a dor, o amor. É verdade. É verdade. Ai, Léo, olha, queria fazer tanta pergunta. Bom, mas eu queria que você falasse primeiro para nós do seu próximo lançamento. Você tem um lançamento, dê um spoiler aqui pra gente. Pode dar esse spoiler aqui? Posso. Na verdade, então vai, por favor, verdade, antes de falar dos seus livros. Eu vou ministrar agora, comecinho de junho, um curso que eu estou muito feliz, que é um curso de educação familiar. É feito para profissionais de psicologia, educação, profissionais que lidam com famílias, e claro, aquele pai, aquela mãe que realmente quer ter técnicas, protocolos, exercícios, atividades para um uso mais consciente de telas, para uma educação mais baseada em valores, hábitos saudáveis, virtudes, ou seja, eu quero ter mais ferramentas para educar o meu filho com base naquilo que é essencial para o desenvolvimento dele. Tá? Então eu estou lançando essa primeira turma, é uma turma reduzida, a gente vai passar um fim de semana juntos. Eu vou ensinar conhecimentos, técnicas, protocolos e também, olha que legal, Bárbara, estou anotando tudo. Eu vou ensinar como se divulgar no mercado. Uau! Porque eu hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho cerca de 16, 17 milhões de visualizações mensais, né, com 2,5 milhões de seguidores. Isso foi em 5, 6 anos, isso foi um projeto muito orgânico, muito natural, muito estudo, nunca comprei like, não é que eu tenho uma agência atrás, eu tenho eu, o André e o Marcos, e a gente se virando nos 30, né, tem o Alan e a Camila, que são os estagiários, mas sim, é uma equipe muito pequenininha. Sim. E eu aprendi muita coisa, do que fazer e o que não fazer para se divulgar. Então, a pessoa que fizer essa formação comigo, ela inclusive vai ter dicas de como se divulgar no mercado, com ética, com dignidade, por meio de conteúdos relevantes, como vencer o medo de se divulgar. Então, vai ter um fim de semana inteiro comigo, em que eu vou fazer uma mentoria, eu vou trazer tudo que eu aprendi nesses 33 anos como psicólogo, como educador, não só teoria, como práticas, exercícios. Por isso que é legal, às vezes, então, acho que você deu um grande spoiler aqui pra gente nesse bate-papo, hein? De tudo que você tem de conteúdo. Exato. E aí, ao longo de 6 meses, a pessoa vai receber vídeos, podcasts, dicas para conteúdo, técnicas e divulgação no mercado. Então, o investimento que a pessoa vai fazer, com 1, 2 famílias que ela atende, ela já tem de volta. Então, é um aperfeiçoamento profissional, é colocar a carreira num outro nível, para quem está comecinho de carreira ou está querendo dar um up no seu trabalho de educação familiar, tem aí uma oportunidade muito legal. Esse, então, é a certificação em orientação familiar, método Léo Freiman, que está aqui. Quem não segue o Léo ainda, tem que seguir. É o @Léo Freiman Oficial, tudo junto, certo? Não deixa de seguir. Agora, Léo, você trouxe livros, mostra para nós, por favor. Eu vou te mostrar. Esse é o livro que mais me dá orgulho. Isso aqui é a primeira metodologia de educação para competências socioemocionais. Hoje existem muitos estudos mostrando como o projeto de vida e uma competência socioemocional é um fator determinante na felicidade, no andamento, rendimento escolar, na prosperidade do indivíduo. E esse aqui é o nosso livro que eu vou deixar com você. É o livro de comemoração de 20 anos dessa metodologia. Hoje já tem mais de 1.500 escolas que utilizam. A metodologia começa com 4 aninhos, vai até o 3º ano do médio. Então, eu entrego aqui para você com muito carinho. Oh, muito obrigada. É um livro celebrando os 20 anos da metodologia OPE. Né? Hoje tem 500 mil de alunos, olha que legal, que semanalmente estudam sobre autoconhecimento, inteligência emocional, escolha profissional, empreendedorismo, empregabilidade, educação financeira, os temas da vida. Tudo aquilo que é uma verdadeira escola da vida e uma escola para a vida. Incrível. Esse aqui é o meu livro, Meu Filho Chegou à Adolescência Agora, tem prefácio do Samitiba, que foi meu mentor. Que legal! Samitiba foi meu mentor, ele era um cara incrível e escreveu a abertura desse livro com Você tem um curso com esse tema também, né? Tem que eu vi aqui. Tem um curso também no Léo Freiman Flix, né? E esse livro aqui, que é o meu livro mais conhecido, A Síndrome do Imperador, em que eu falo dos perigos do mimo, da superproteção, dessa educação que, infelizmente, acaba criando um monte de atalhos e a criança fica ingrata, insatisfeita,
ela fica se sentindo sem rumo porque ela não aprendeu a internalizar valores, regras, leis, limites e hábitos saudáveis. Então são 22 livros, mas esses são alguns. Nossa, é uma biblioteca, gente. É uma biblioteca. Mas se a gente pensar, é o conhecimento que nos liberta, com certeza. É o conhecimento que nos liberta. Aquela coisa que a ignorância é uma bênção, é uma grande mentira. A ignorância, na verdade, é uma maldição. As pessoas que têm conhecimento, elas são livres e são protagonistas para escrever o próprio destino. Então, se eu tenho conhecimento, eu ilumino o meu caminho. Então eu vejo quando tem uma lombada, quando tem um buraco, eu vejo as dores, isso traz um sofrimento, mas para além do sofrimento, quando eu faço aquela pergunta que a gente já falou aqui, né, o que de melhor eu posso fazer com isso? Eu contorno, eu espero, eu dou um jeito, eu consigo me situar na vida, eu não me coloco como rabo do peixe, eu sou a cabeça do peixe. Então é a pergunta que eu deixo para quem está nos ouvindo, né? Você quer ser a cabeça do peixe ou o rabo do peixe? Rabo do peixe, ele tem menos esforço do que a cabeça que tem que decidir comandar o todo. Mas ele não tem protagonismo, ele é uma vítima das circunstâncias. E isso pode ser muito perigoso. Agora, a cabeça do peixe toma decisões, ela acerta e erra, ela gasta mais energia, é mais difícil. Mas como não tem arrependimento na virtude, no final da vida essa pessoa morre viva. Entendi. E não vive morta. O que é muito pior, né? A gente... Fica a reflexão. Léo, eu não sei nem como te agradecer, porque eu faço das palavras da Fernanda agora há pouco, as minhas palavras também, gratidão à sua presença, a qualidade dela aqui, a sua disponibilidade, a sua disposição, porque eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente percebe na pessoa, quando a pessoa faz aquilo por prazer e quando aquilo é um trabalho somente. Então, dá para sentir em você que o seu trabalho é um prazer e que, como é gostoso conversar com você, como é uma aula, e assim, sem a gente nem perceber, e eu comecei bem nervosa, eu falei isso aqui, né, eu comecei nervosa, ansiosa, mas foi tudo desenrolando tão naturalmente que ficou muito gostoso, então... Muito obrigada. Fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. Como você falou, não é um trabalho. Para mim isso aqui é um chamado. Eu realmente sinto que Deus me usa por uma causa que é maior do que eu. Eu muitas vezes me vejo, às vezes, numa palestra, depois eu assisto o filme e falo, gente, que legal isso aí. Nossa, essa piada eu não tinha pensado nisso. Então, quando eu venho para um podcast como aqui, que eu sei da intenção de vocês, da seriedade de vocês, eu venho para realmente tocar o coração de uma mãe, de um pai, porque tá muito difícil educar um filho hoje. Muito. É muito fácil a gente se perder no rol de palpites que existem por aí. E a gente salva vidas com esse nosso trabalho. E a melhor maneira de fazer Deus feliz é essa. E se a gente faz Deus feliz, a gente sente que a vida tá valendo a pena. É verdade. É sobre isso. Então, obrigado a você, obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Beijo no teu coração, você que ficou com a gente até aqui. E lembre-se, ninguém te falou isso ainda, você tem valor. Se você hoje abriu seus olhos, é porque aos olhos de Deus você tem valor. Então, se conecte com os teus valores e faça valer o teu dia de hoje. É a minha mensagem final para você. Que lindo, Léo, muito obrigada. É só dar tchau mesmo e agradecer a você. Obrigada, assim, por nos lembrar, né, que educar é um ato de fé, em primeiro lugar. E que nossa conversa vire semente e que essa semente germine em atitudes. Obrigada demais, recebe meu abraço aí super carinhoso e cheio de gratidão. Recebido. Em breve, pessoalmente, se Deus quiser. Vamos. É isso mesmo, Fê. Bom, acho que não tem como terminar, senão somente agradecendo a você, nossa audiência, a Fernanda, ao Léo, todos que nos acompanharam até aqui, como essa conversa foi relevante, foi gratificante para a gente aprender, foi muito esclarecedora. E para terminar, eu falo um pouquinho mais da Pompom, nosso patrocinador aqui, master, apoiador. Quem é mãe sabe, não é mesmo? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos,
e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Muito obrigada e até o próximo episódio. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.